Prazer estar de volta aqui. A nossa irmã, tem uma irmã que perguntou se é a primeira vez, não é a segunda. Segunda vez que eu venho a casa. É uma felicidade o nosso Márcio nos convidar, porque certa vez Jesus falou: meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. A gente ainda não se ama verdadeiramente, né? Aliás, a gente nem sabe o que é a palavra amor ainda. O que significa? Eu costumo escrever a palavra amor com A minúsculo. E quando é Jesus, quando é Deus, os bons espíritos, aí eu coloco com A maiúsculo. Porque eles sabem o que é o amor verdadeiro e nós ainda estamos como tateando no escuro. E aí eu escolhi aqui a página do livro Agenda Cristã. Aliás, não fui eu que escolhi, foi minha esposa que escolheu. Semeadura tem tudo a ver com a música final e tem tudo a ver com a página do Emmanuel. E diz assim André Luiz, através do lápis maravilhoso do nosso Chico Xavier: sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Jesus nos ensina muito a respeito de tudo. Um fundador da instituição a qual eu faço parte, chamada Caminho do Senhor, ele dizia que no Evangelho de Jesus estão todas as respostas para os nossos questionamentos. O Evangelho de Jesus é como se fosse uma bússola que guia nós que somos viajores ou viajantes por esses caminhos tão difíceis que é reencarnação após reencarnação, e nós todas as vezes sendo colocados de frente, não com o nosso inimigo externo que nós não temos. Jesus é muito claro em Mateus 10, 28, não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Tradução do Pastorino. E aquele, o único que nós devemos temer, somos nós mesmos. É o único inimigo que nós temos. Não existe esse negócio de o diabo, o demônio, o Satanás, o Lúcifer. São tudo palavras que significam coisas que a gente deu um significado que é totalmente contrário com aquilo que realmente deveríamos ter como significado. Então, quando Pedro vai falar a respeito de Jesus, porque Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos dizem: uns dizem que tu és um profeta que renasceu, outros dizem que tu és João Batista, ou outro qualquer do passado que volta para nós. E Jesus reafirma e pergunta novamente: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: bem-aventurado, ou seja, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo ali que ele foi inspirado pelo próprio Deus. Olha que coisa, né? E logo depois Jesus passa a dizer aquilo que ia acontecer com ele: serei preso, serei sacrificado, serei pregado numa cruz e morrerei. Pedro se atira a ele e falou assim: jamais permitirei que isso aconteça contigo, Senhor. E Jesus fala para ele assim: aparta-te de mim, Satanás. Pedro, num momento,
foi chamado de inspirado por Deus no outro momento de Satanás, ou seja, adversário, apenas isso. Então as palavras têm significado para nós hoje diferente daqueles iniciais, da etimologia das palavras. E nós temos aí essa página que fala exatamente do que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós lançarmos para, digamos, a psicosfera, como chama Joana de Ângeles, né? Que é como se fosse a atmosfera, só que ao invés de ar, pensamentos. Nós lançamos pensamentos o tempo todo. E nós estamos recebendo pensamentos o tempo todo. Mas quais são os pensamentos que nós recebemos? Similares àqueles que nós lançamos. Se nós lançamos, como diz André Luiz, pensamentos bons, o que volta para nós? Pensamentos bons, boas ações. Muita gente fala assim, mas eu gostaria tanto de não ter essa pessoa na minha vida, ela me atrapalha tanto na evolução. E aí vem aquela velha história, se não fosse necessário para mim, essa pessoa não estaria comigo. E tem uma prece que diz assim, entre outras coisas, pedi paciência e Deus me deu pessoas difíceis para conviver. Nós estamos sempre querendo estar com pessoas boas, mas será que nós somos bons? Jesus foi chamado por um rapaz, bom mestre. E aí Jesus interrompe o que ele iria falar e fala assim, por que me chamas de bom? Bom somente é o Pai que está nos céus, olha só. E aí nós, espíritos de terceira ordem, só olhar lá no capítulo não, a questão 100 em diante, que é a classificação, a escala espírita, para ver o que nós somos ainda, espíritos de terceira ordem. Já não estamos mais nas classes mais baixas, mas ainda somos espíritos de terceira ordem. Se alguém faz alguma coisa negativa conosco, o nosso primeiro ímpeto, é claro que existem exceções, o Márcio é um deles, nosso primeiro ímpeto, né, Márcio, é reagir contra aquele que me faz alguma coisa negativa. Porque nós aprendemos lá no passado a história do bateu, levou, né? Não volte apanhado para casa, né? Se alguém te bater, ela bate nele também, se puder bate mais forte ainda. A gente se diz cristão, por que a gente não segue o Cristo? Jesus no Sermão do Monte diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aí eu pergunto, é fácil? Para nós, que ainda temos esse ímpeto, tiro o Márcio, ímpeto ainda, né, de responder, no final eu vou falar assim, falam tudo mentira de mim, né? Esse ímpeto de responder na mesma moeda que nós recebemos, a gente ouve o André Luiz e começa a perceber que não é apenas não responder na mesma moeda. Mais uma passagem de Jesus. Jesus diz o seguinte, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para andar uma légua, vai com ele 2. Não resistais ao maligno, é o que Jesus diz. O que é isso? O que Jesus está querendo me dizer? Ele está querendo dizer que alguém que nos faz algum mal, nós devemos retribuir com o bem. Se a pessoa quer que nós ouçamos ela nas suas reclamações, e nós somos espíritos reclamões, meu Deus, a gente vive reclamando. E aí as pessoas falam assim, tu é reclamão, hein? Ou você é reclamona, você reclama demais. Se nós formos olhar para dentro de nós, para as nossas atitudes no dia a dia, a gente está o tempo todo fazendo isso, reclamando. Ao invés de construir, nós reclamamos da atitude do outro, do que o outro fez ou do que o outro deixou de fazer. É muito interessante isso. A pessoa tem uma passagem da nossa
atividade lá em Guaratiba, pertinho, né? Longe a beça. Nós ganhamos um terreno, construímos lá um edifício, e hoje existe o projeto Educando Corações no Caminho do Senhor. Mas no início a gente fazia reuniões na casa que continua tendo, o salão lá. E foi o casal que doou para nós em 2005 aquele terreno com a casa. E o senhor do casal, ele participava das nossas reuniões todos os sábados. E todos os sábados ele vinha com uma reclamação. Ele falava assim: você viu lá, caiu o galho em cima do muro lá do vizinho, tem que tirar, né? Porque pode prejudicar o vizinho. Tá, beleza. Aí a gente providenciava. No sábado seguinte, não seria melhor pintar o muro dessa cor, assim? Tá bom. Aí a gente não providenciava porque não tinha dinheiro, né? E por aí vai, todos os sábados. Até que um dia a gente vem pedindo sempre inspiração, né, para a espiritualidade. E um dia a gente chegou e reuniu todo mundo e falou assim, todo mundo que eu digo eram umas 15 pessoas, né? Não tanto assim. E falamos o seguinte: olha, se você vir alguma coisa errada na instituição, traga para nós, mas traz a solução também. Nunca mais reclamou de nada. Porque é muito fácil apontar o erro. É muito fácil dizer, você está agindo dessa ou daquela forma. Mas é muito difícil chegar para a pessoa e falar assim: olha só, não seria melhor que você visse um outro ângulo dessa forma de você agir? Porque a gente muitas vezes olha para as pessoas e enxerga só uma parte. A gente não enxerga a pessoa no todo. Nós não nos conhecemos, quanto mais conhecer o outro. E a gente tantas e tantas vezes, ao invés de compreender o outro, a gente faz o contrário. Questão 903 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec, mais ou menos assim: é lícito estudar os erros alheios? É lícito? Ou seja, é legal? É correto? É bom? E a resposta é sim, se for para verificar se você tem os mesmos defeitos, os mesmos erros que você está apontando no outro. Não é lícito, porém, para os divulgar, para fazer com que essa pessoa seja mal falada, digamos assim. A resposta é maior e mais bela, mas eu estou aqui dando uma resumida para a gente entender o seguinte: só é bom repararmos os erros dos outros quando nós olhamos para dentro de nós e falamos assim: será que eu ajo assim também? Muitas vezes nós vamos dizer: não acho assim também não. Aí Humberto Roden, grande filósofo, ele diz o seguinte, tem um livro maravilhoso chamado De Alma para Alma, entre outros. Ele diz que nós pintamos uma parede preta atrás de nós para que a nossa pequena luzinha possa expandir. Ele diz assim: nós falamos o seguinte: eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas esse aí que a pessoa tem, não tem, né? Ou seja, nós sempre fazemos isso conosco, e se alguém nos chama atenção, a gente fica: mas como assim? Eu estou fazendo tudo direito, eu estou fazendo de boa vontade não basta para se fazer o bem. O criminoso tem boa vontade de assaltar lá com os seus compassos, mas a boa vontade tem que estar aliada a um conceito de beneficência, fazer o bem, que os nossos atos tenham como reflexo, melhor dizendo, tenham como consequências coisas boas nas pessoas. Mas a gente está sempre querendo dizer que o outro faz errado e que eu faço certo. Ou eu até não faço certo, mas tão errado assim que nem o outro não faz certo. Está na hora da gente olhar para dentro de nós. Eu tenho, isso veio há algum tempo para mim, eu fiquei analisando, entendendo que era realmente aquilo. Até Jesus, todas as religiões,
elas eram exteriores. Culto a uma árvore, culto a uma pedra, culto a um animal, culto a um homem, mas sempre exterior. Vai lá deixar a tua oferta, vai lá acender a tua vela, vai lá colocar isso, aquilo na encruzilhada e por aí vai. Tudo exterior. Vem Jesus e fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Buscai, portanto, o reino de Deus e a sua perfeição, mais uma tradução do pastorino, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. O que é buscar o reino de Deus e a sua perfeição? Se o reino de Deus está dentro de nós, é olhar para dentro de nós e começar a enxergar o quebra-cabeças, que as peças estão todas embaralhadas. Começar a montar o quebra-cabeça, mas não é forçar a peça para encaixar naquele lugar que não é dela, é saber qual é o lugar de cada uma das peças. Então temos que olhar para dentro de nós e perceber onde nós podemos e devemos corrigir alguma coisa. E se eu entendo que tem uma virtude, é amplificá-la, é aumentá-la, é melhorá-la. Porque se nós aqui temos virtudes, elas ainda são muito pequenininhas, muito embrionárias. Por isso que a gente tem que repetir tantas e tantas vezes. Eu preciso trabalhar dentro de mim para ser melhor, mas para isso eu tenho que me conhecer. Tenho que olhar para dentro de mim e admitir o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim ainda. Tem que admitir. Então, voltando a Jesus e ao nosso André Luiz na semeadura, é pensar naquela passagem que Jesus fala, que eu acabei de falar, que é: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí cai uma questão para nós: quem é nosso inimigo? A gente acabou de falar, de conversar aqui. Exatamente, nosso único inimigo, o meu único inimigo sou eu. Eu não tenho inimigo fora. Então como é que eu vou fazer o que os antigos diziam? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Como assim, se eu não tenho inimigo fora? Estão vendo como a religião, depois que vem Jesus, aliás, Jesus não fundou religião. Ele nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Os seus seguidores entenderam a mensagem, que era uma mensagem muito maior do que qualquer religião. Aliás, os seus seguidores não entenderam isso. E até hoje nós não entendemos isso. E com a doutrina espírita, mais ainda, que ela não obriga nem proíbe nós de nada. Ela simplesmente esclarece, ela mostra que se você for por esse caminho, vai chegar ali naquele ponto que vai ser bom ou ruim. Tem os outros caminhos aqui que você pode seguir. A escolha é sua, a escolha é nossa. Então não tem essa coisa de não, eu não vou fazer isso que a doutrina espírita proíbe. Mentira, não tem nada disso na doutrina espírita. Na doutrina espírita. Não vamos falar de outros livros que podem ou não ajudar a compreender a doutrina espírita, que é a codificação. A doutrina espírita me obriga a fazer. Mentira também, não é. Se me apresentarem na codificação alguma coisa que está obrigando ou proibindo, eu me rendo e me modifico. Mas até hoje eu não encontrei nada que dissesse ou que sugerisse isso. Então é preciso que nós observemos as pessoas, observemos o mundo, observemos aqueles que nos ferem. Aqueles que nos ferem, muitas vezes, são aqueles que nos amam com aquele amor de A minúsculo. Emmanuel diz que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Mas não deixa o filho no dia das mães, não dá feliz dia das mães, não, tá? Porque aí o amor vai embora.
Não vai embora, a gente sabe. Mas é um amor ainda condicionado. É um amor condicionado. Um amor que, sabe, se o filho faz alguma coisa que o pai ou a mãe não gosta, aquilo ali já não é tão bom, né? Então é preciso que a gente reflita nesse verdadeiro amor. Nesse sentido de começar a trabalhar dentro de nós e começar a construir algo de bom, realmente bom para a humanidade. Eu e Márcio estávamos conversando, o Márcio foi lá sexta-feira passada, retrasada, né? No início de abril, lá na rádio, para a entrevista com a Cláudia no Movimento Espírita em Foco, programa da Cláudia às 14 horas, programa da rádio que é conduzido pela Cláudia Dutra. E o Márcio falou da dificuldade que é para manter uma estrutura daquela da Rádio Rio de Janeiro. Hoje vou falar para vocês, não como palestrante, mas como diretor financeiro da rádio. Nossa despesa mensal está em torno de R$300 mil. E a gente não tem subvenção do governo, pouquíssimos, mas muito poucos anúncios de empresárias e tal, porque a gente não pode anunciar muita coisa. Não pode anunciar mercado porque tem bebida alcoólica, não pode anunciar restaurante também pela bebida alcoólica, etc. Não pode anunciar essas empresas que dão financiamento, né? Principalmente esses financiamentos para aposentado, né? Como é que chama? Consignação. Empréstimo consignado, exatamente. Nós tivemos uma proposta maravilhosa de uma empresa dessas lá de Minas, que dava para pagar um ano das despesas, e a gente disse não, porque nós não podemos ter uma conduta e uma palavra diferente. A nossa palavra tem que estar condizente com as nossas atitudes no dia a dia. É isso que o André Luiz nos fala, dessa semeadura. Não é falar uma coisa e fazer outra. Não, olha só, vamos fazer dessa forma, só porque a rádio está precisando? Não. Então é dificuldade muito grande de manter uma instituição como essa, como tantas outras, principalmente no segmento espírita, que a gente não tem essa coisa de, olha, vamos doar, porque senão não tem isso. A gente não vai botar medo em ninguém, porque não é isso que a gente aprende na doutrina. A gente aprende na doutrina o seguinte, olha, está vendo esses ventiladores, essas luzes, esses aparelhos ligados aqui, tudo isso gasta energia. Alguém vai ter que pagar essa conta de luz. É a casa. Mas a casa ela não faz dinheiro. Ela não sai para trabalhar. Não tem salário. Então são as pessoas que mantêm, muitas vezes com muitas dificuldades, muito sacrifício. E é sacrificial mesmo. Aí dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir. Dá vontade de falar, não, peraí. A gente chega, eu estava conversando com o Márcio também, que eu cheguei de viagem hoje de manhã, 11 horas de voo, e aí tirei um cochilo, eu ia para a rádio, porque tinha programa ao vivo hoje, do Caminho do Senhor, meio-dia, mas já tinha esquematizado que eu não iria hoje, mas me deu muita vontade de ir. E aí, o que a gente faz? Fica ouvindo de casa, acompanhando, incentivando, fazendo alguns comentários ali no YouTube, dando like. É a forma que a gente tem de fazer alguma coisa de bom. A gente tem que fazer alguma coisa de bom. Temos que utilizar nosso tempo para fazer o bem, já que a gente gastou tanto tempo fazendo coisa errada, até hoje, ainda fazemos. Mas hoje, graças a Deus, eu entendo que nós não fazemos mais com vontade de fazer o mal, mas sim por ignorância, por incompetência nossa ainda. Mas é um trabalho do dia a dia, de se observar mesmo. O Santo Agostinho falava, eu quando estava aqui encarnado na Terra, eu no final da noite avaliava toda a minha vida, como tinha sido aquele dia, e ia me conhecendo. São Francisco de Assis, ele dizia assim, no final da noite, antes de dormir, ele fazia a sua prece, e aí ele conversava com ele mesmo, ele dizia assim, frater acilo. Frater acilo é irmão burrinho. Ele dizia assim,
irmão burrinho, hoje pela manhã te fizeram um elogio maravilhoso pela tua obra belíssima, e tu ficaste todo empolgado, todo cheio, mas logo depois do almoço te fizeram uma crítica mordaz, e tu ficaste muito triste. Ó irmão burrinho, nenhum elogio vai te tornar melhor e nenhuma crítica vai te tornar pior. O que te torna melhor ou pior é o que você tem dentro de você e o que você faz com que isso exale para o teu redor. Então, todas as vezes que nós pensarmos em reagirmos contra alguma coisa, e aí tem uma música do Ivo Pessoa, que teve numa novela, como eu não assisto novela, não sei qual foi a novela, mas a música era mais ou menos assim: se um dom especial é dado para alguém, é para ajudar o bem na luta contra o mal. Alguém sabe? Conhece essa música? Eu tenho uma crítica positiva, construtiva com essa música, porque eu digo, é lindíssimo, eu adoro Ivo Pessoa, mas o mal, o bem, na verdade, ele não luta contra o mal, ele não luta contra nada, porque o bem, ele só tem o bem dentro dele, então ele não luta contra, ele luta a favor. É a história que a Daíla Barbosa, quem conheceu, hoje o filho dela é um dos conselheiros da rádio, tem programa na rádio, participa, né, do Luz na Penumbra, do Respondendo aos Ouvintes. A Daíla dizia o seguinte: imagina esse copo aqui cheio de água lamacenta. Você não pode tocar nesse copo, mas você tem que fazer com que essa água lamacenta vire uma água pura. Como é que você faz? Bota o copo ali, pega um jarro de água pura, de água limpa, e vai despejando. E vai despejando sem pressa, sem vontade que aquilo ali acabe logo, porque a natureza não dá salto. E vai despejando. Acabou a água aqui, vamos botar mais água. Vai despejando, vai despejando. Um dia, sabe lá Deus quando, a água que era lamacenta se tornou água pura, limpa. É assim na nossa vida. A gente não pode pegar os erros, jogar fora, porque os erros da nossa caminhada fazem parte da evolução, fazem parte dessa mudança. Nós precisamos saber que estamos errando e vamos continuar errando, e olhar e falar assim: caramba, errei, vou tentar diferente da próxima vez. Dizem que Thomas Edison já tinha mais de 800 tentativas que tinha dado errado. Aí ele ia tentar de novo, o assistente dele: mas Thomas, já tentamos tantas vezes e deu errado. E aí Thomas Edison só olhou para ele, deu um sorriso enigmático de Mona Lisa, tentou novamente e deu certo. Imagina se ele desistisse porque todas as outras tinham dado errado. Na minha profissão, sou vendedor, e tem aquela máxima de que toda venda você tem 15 nãos para um sim. Então, aquilo que a gente aprende é: cada não representa uma negativa a menos. Quando eu recebo um não, significa que agora eu tenho 14 nãos para um sim, e vou recebendo nãos até eu receber o sim. Mas a gente tem que tentar de forma diferente, não é tentar da mesma forma. Se o Thomas Edison tentasse da mesma forma construir a lâmpada incandescente, ele ia errar sempre. Mas ele foi aprimorando, ele foi vendo onde é que ele estava errando e fazendo diferente. Espera aí, deixa eu tentar um pouco diferente aqui, ali e acolá. É a mesma coisa na nossa vida, no dia a dia, principalmente no relacionamento com as pessoas. Vocês podem ter certeza que tudo que acontece nesse centro e em todos os outros vai ser modificado ao longo do tempo. Não vamos ficar presos a tá dando certo, aquela história, né? O time que tá ganhando não se mexe. Se mexe para melhorar, principalmente numa instituição de uma doutrina tão maravilhosa que a gente ainda não compreende, mas que a gente vai
aos poucos entendendo que ela mexe muito com a gente. Mexe tanto que quando a gente sai de um bate-papo desses, e eu sempre falo que primeiramente o que eu falo não é para vocês, é para mim, porque os meus ouvidos estão mais perto da minha boca do que os ouvidos de vocês. Então eu saio daqui, eu vou refletindo naquilo que eu disse. Eu vou refletindo, eu preciso refletir. Eu não estou aqui como professor, eu estou aqui como aluno igualzinho a vocês, que talvez tenha tido algumas informações diferentes, né? E aí a gente vai falando, e daqui a pouco a coisa bate assim, você falou isso, mas você não faz isso ainda. Não faço isso ainda. Mas essa é o meu desafio. Esse é o meu desafio, de fazer cada dia uma tentativa para me melhorar, para ser melhor para os meus companheiros, para ser melhor que a minha família, para a minha família, para ser melhor lá na Rádio Rio de Janeiro, para ser melhor no meu trabalho, onde quer que eu vá. Eu preciso cada vez mais ser melhor. Por isso que a nossa concorrência não é com ninguém fora de nós. Volto a dizer, a doutrina espírita, assim como o Evangelho de Jesus, o que Jesus nos ensinou e, consequentemente, a doutrina espírita, que é a sua sequência lógica, é algo para dentro, não para fora. Hoje, se vocês quiserem chamar a doutrina espírita de religião, não tem problema, mas ela não é mais uma religião, ela é religião. Tanto que Kardec, na Revista Espírita de 1862, perguntam a ele se a doutrina espírita era uma religião. Ele dizia: não, a doutrina espírita não é uma religião. Mas na Revista Espírita de 1868, ele é perguntado normalmente, e Kardec diz assim: a doutrina espírita é religião. Kardec mudou de ideia? Não, ele mudou uma questão, um detalhe apenas. Lá em 1862 ele diz que a doutrina espírita não é uma religião. Em 1868 ele diz que a doutrina espírita é religião. Ou seja, não é mais uma, como tantas. Ela é religião, mas é religião no sentido de que quando nós aplicamos tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós temos consequências morais, e isso é ser religioso e não ter uma religião. Então a doutrina espírita é isso, é um corpo doutrinário onde nós nos apoiamos, e nós não podemos pegar esse corpo doutrinário e atirar na face de algum irmão que esteja fazendo o contrário do que está sendo dito ali, porque eu não vou evoluir pela pessoa, eu não vou fazer a pessoa evoluir, eu vou evoluir se eu fizer o certo. A pessoa vai evoluir quando ela quiser, quando ela entender que está errada, assumir esse erro e começar a trabalhar para que a coisa seja modificada. Não é, novamente, retirar o erro de dentro de nós. O erro não vai sair de nós, ele vai ser modificado, ele vai ser corrigido, transformado. Jesus é um espírito puro, ele atingiu a perfeição máxima a que todos os espíritos, todos nós espíritos, estamos condicionados a chegar, por vias diferentes, tempos diferentes, corpos celestes diferentes, mas chegaremos lá assim como ele chegou. E toda a sua experiência serviu e serve para que ele pudesse pegar as ovelhas, ou seja, os espíritos que o Pai confiou, e indicar para esses espíritos: olha, esse caminho não é legal para você não, por que você não faz dessa forma, não vai por esse outro caminho? Questão 459 do Livro dos Espíritos, é uma das mais famosas, né? Pergunta Kardec: influem os espíritos em nossas vidas e em nossos pensamentos? Resposta: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. E eu sempre faço uma pergunta: espíritos puros,
espíritos superiores nos dirigem? Sim ou não? Não. Eles nos instruem. Nós é que nos dirigimos. Quem nos dirige e tenta modificar a nossa vida são espíritos iguais a nós, inferiores. Cara, tu está indo por um caminho, eu não quero que você vá por esse caminho, vem por aqui. Você acha que Jesus vai fazer isso? Não vai. Ele vai dizer assim: você quer ir por esse caminho, irmão? Tudo bem, você vai sofrer, tá? Mas está nas tuas mãos. Quando você precisar de mim, pode me chamar, que eu estarei do teu lado. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos ciclos, diz Jesus. Até o fim dos ciclos é até que nós percorramos todos os ciclos das nossas inúmeras reencarnações e atinjamos o estado de espírito puro. Aí sim, nós poderemos falar até como Paulo de Tarso: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Mas para isso é preciso que o dia a dia nosso seja de sinceridade. Nós não podemos ficarmos mentindo para nós mesmos. É uma besteira, gente, a gente falar assim: peraí, eu estou bem melhor, né? Então eu não preciso mais ficar me estressando tanto. Não se estressar não, mas se esforçar sim. Todos os dias temos oportunidade de mudar. Por que não mudar? Eu não sei quem foi o filósofo que falou, mas eu acho linda essa frase: só não muda de ideias quem não tem ideias para mudar. Volto a dizer, nós somos espíritos de terceira ordem. E espíritos de terceira ordem ainda não sabem a verdade. Jesus, quando está de frente para Pilatos, Jesus fala a respeito da verdade. Eu estive pregando lá entre os meus irmãos sobre a verdade. E Pilatos pergunta para ele: o que é verdade? Jesus se cala diante de Pilatos, por dois motivos. A verdade estava ali diante dele. E o outro motivo: se Jesus começasse a explicar a verdade, ele não entenderia. Nicodemos, um dos doutores da lei, está lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, um bate-papo entre Nicodemos e Jesus. Está lá dizendo que Nicodemos, um dos doutores da lei, foi até Jesus durante a noite, para que não fosse notado. E ele começa o papo falando assim: Senhor, sabemos que tu vens da parte de Deus, chama até de Rabi, mestre, pois ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. Como eu posso aplicar isso na minha vida? E Jesus fala: necessário te é renascer de novo. Necessário te é renascer em água, reencarnação, e em espírito, transformação moral. E ele fica encucado e fala assim, mas pergunta para Jesus: mas como posso eu, sendo velho, renascer de novo? Acaso poderia entrar novamente no ventre de minha mãe? Jesus para por aí a explicação e fala assim: não te admires que eu te haja dito, necessário te é renascer de novo. E aí Jesus dá a explicação de que o renascimento espiritual é o renascimento moral, e o renascimento em água é a reencarnação. Tem gente que diz que a reencarnação não está na Bíblia, mas como Jesus disse, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não apenas de enxergar, mas de ver e de ouvir. Ao final desse encontro com Nicodemos está assim perplexo, não compreendendo direito tudo aquilo que Jesus estava falando. Jesus vira para ele e fala assim: se eu te falei das coisas da terra e não compreendestes, muito mais será se eu te falar das coisas dos céus. Ou seja, as coisas da terra são reencarnação, lei de causa e efeito, provas e expiações, por aí vai. As coisas dos céus
são as coisas dos espíritos, no mínimo espíritos superiores. E muito mais, claro, de espíritos puros. Então, como é que a gente vai entender como é a vida? Por exemplo, pega lá, Revista Espírita, abril de 1858. É um bate-papo entre Kardec, através da psicografia, com Bernard Palissy. Bernard Palissy, que tinha sido um oleiro da França, lá de 1600 qualquer coisa, que era magnífico, desencarnou, e aí eles evocam em 1800 e tal, 1858, iníciozinho de 1858, talvez fevereiro ou março, evocam Bernard Palissy. E ele fala assim: eu não estou encarnado na Terra, estou encarnado no planeta mais evoluído do Sistema Solar, que é o planeta Júpiter. E começa um bate-papo, Kardec querendo saber o que tinha lá, como era lá. E o Bernard Palissy falou assim: olha, lá os espíritos, eles evoluem através não da competição uns com os outros, mas da competição íntima. Eu comigo mesmo. Eu preciso me melhorar, ser melhor do que eu sou. Não melhor do que o Márcio é, melhor do que a minha esposa é, não. Eu preciso ser melhor do que eu sou. E aí vai falando, por exemplo, uma das características interessantes é quando ele fala dos corpos físicos, porque lá os espíritos ainda reencarnam, mas os corpos físicos deles são tão quintessenciados que, se nós pudermos ir lá, nós não veremos nada, como acontece com os equipamentos que os nossos pobres cientistas, que se acham o máximo, têm. A tecnologia deles, dos nossos cientistas, não é suficiente para enxergar nada no planeta Júpiter. Por isso que dizem que é um planeta gasoso. Tudo bem. E aí ele diz que o corpo físico dos encarnados lá em Júpiter é mais sutil do que o perispírito de cada um de nós. Então, se nós muitas vezes não conseguimos enxergar o perispírito, quanto mais enxergar o corpo físico daqueles irmãos lá de Júpiter. Então, a mensagem do nosso André Luiz, eu até combinei com o Márcio que não vou cantar parabéns não, mas minha sogra fez aniversário ontem, agora ela pode andar de graça nos transportes públicos, né? A gente vai comemorar o aniversário, porque eu estava viajando, vamos comemorar o aniversário dela hoje. E aí eu peço desculpas, vamos fazer a nossa prece. Está na hora, né, Márcio? Mas eu queria, antes de fazer a prece, eu não terminei, vamos fazer a prece, depois nós vamos nos retirar. Mas antes de fazer a prece, é um convite. Mais uma vez, eu vou dizer, aqui não tem professor, eu não sou professor. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, gosto da doutrina espírita, eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus, tanto é que a gente tem programas na Rádio Rio de Janeiro falando sobre o Caminho do Senhor, que fala sobre a Bíblia, o programa Consolação de Jesus, todos os sábados às 8 horas da manhã, ao vivo, falando sobre o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, algo que eu sempre quis estudar, e há 30 anos o Caminho do Senhor me proporciona esse estudo, e a gente olha e fala assim: meu Deus, ainda não sei nada. Mas a gente começa a perceber pequenas mudanças, que elas vão acontecendo. Por quê? Porque nós abraçamos uma causa e a gente não larga essa causa. A gente não pode largar a causa. O Márcio estava me falando que de vez em quando dá assim vontade de desistir, aí ele pensa no tanto de débito que tem, aí fala assim: é melhor não, é mais inteligente continuar. E aí eu me lembro, eu não sei se eu contei aqui da outra vez que eu vim, mas um senhor foi procurar o Chico Xavier e disse assim: Chico, eu quero uma ajuda, eu preciso de uma ajuda sua, Chico. O que foi, meu irmão? Claro que o Chico já sabia, né? Já tinha sido alertado pelos irmãos da espiritualidade. Mas, como Jesus fazia, fala, o que você quer? Qual é o teu problema? Porque é assim, né? Nós colocamos o problema, né? O desafio ali em questão, que é para ficar visível para nós, não para eles, mas para nós.
Chico, eu estou morrendo, Chico. O que eu devo fazer? Trabalhe, irmão. Chico, eu estou com câncer terminal, Chico. Eu estou morrendo, eu não posso trabalhar. O Chico disse para ele assim: troque a doença pelo trabalho no bem. Então é um convite a todos vocês. Troque as artroses, as oses, as ites e etc e tal, pelo trabalho do bem. Vai ter dia que vai ser difícil, até de levantar da cama, né? Mas vamos pensar, tem alguém que está precisando de mim, alguém que está precisando que eu faça alguma coisa por ela. E aí a gente vai conseguir, com certeza. Porque Emmanuel fala que quando a obra é boa, Deus paga a conta. E Ele vai ajudar a cada um que se dispuser a trabalhar com afinco na sua seara. Obrigado e espero todos vocês na Rádio Rio de Janeiro, tanto no AM 1400 kHz. Aqui em Niterói pega bem, né? Aqui em alguns pontos. Porque a nossa torre de transmissão está em Magé. Então Magé ela vem direto, né? Não tem muitas barreiras. Mas hoje em dia com a internet ficou mais fácil. Quer ver uma coisa interessante? Se me permite, mas, nós temos aqui o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. Vamos ver o que está passando lá na rádio essa hora? Vamos. Informações. Vânia Barbosa. Aí você pode tanto ouvir, assistir, saber programação, todos os dias aqui, o horário direitinho de cada programação. Pode contribuir, claro, que a gente precisa, né? E também contato. Tem várias formas de contato aqui. O aplicativo da Rádio Rio de Janeiro é fácil. Rádio Rio de Janeiro oficial, não pode esquecer oficial, tem uns piratas aí, né, que estão ganhando dinheiro às custas da rádio. Meus irmãos, muito obrigado, muita paz. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, falar com o nosso mestre assim: querido mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esses momentos que aqui passamos, e que esses momentos possam nos acompanhar, fazendo com que nós reflitamos sobre tudo que foi conversado, e que a nossa vida, Senhor, passe a ter um outro sentido, através de buscarmos cumprir dentro de nós, em nós, o Teu Evangelho de amor, a Tua doutrina de conhecimento, a Tua doutrina que nos encoraja, que diz para nós: não temais, crê somente. Vocês podem fazer o que eu fiz, o que eu faço, e mais ainda, pois eu vou para o Pai, como Tu disseste há 2000 anos. Por isso, Jesus, nos dê forças, nos dê coragem, não para mudar o mundo, mas para mudar a nós mesmos. Ajuda aqueles irmãos, Senhor, que estão no leito de dor, nos presídios, nas ruas, mas principalmente, mestre, aqueles que estão neste momento planejando algum crime ou até executando algum crime. Que eles possam ser tocados, Senhor, que eles possam perceber que só através do amor que a felicidade é conquistada. Que a Tua luz e a Tua paz sejam com cada um de nós, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz. Queria abraçar todos, então sintam-se abraçados. Até a próxima oportunidade, se o Márcio permitir. Só vou pedir para o grupo tocar 2 musiquinhas enquanto eu levo ele de fora, tá? Por favor.